Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui o missionário Augusto, para trazer algo da parte do Senhor para a igreja, que eu tenho visto que não está sendo avisada da temporada difícil que se aproxima antes do arrebatamento. Eu sou de uma época que de lá para cá ensinaram, mas se esqueceram de inverter algo. A igreja cresceu sabendo que primeiro vem o arrebatamento, depois vem a tribulação. E eu passei 22 anos afastado do caminho do Senhor, mas eu li a Bíblia, e nisso eu percebi que a igreja tem um equívoco. E há 5 anos, quase 6, retornei ao caminho do Senhor e orando de lá para cá para que Deus me mostrasse que eu estou enganado. E pelo contrário, Ele me mostrou que eu estava certo, enganado eu estava lá no final dos anos 80, anos 90. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, fala no arrebatamento da igreja. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. E às vezes, depois de ler isso aqui, alguns irmãos vão ler a segunda carta, capítulo 2 de Tessalonicenses. Aí dá a ideia realmente que Jesus vai vir primeiro e depois que vai vir o anticristo. Mas está errado, porque após o capítulo 4 da primeira carta, no capítulo 5, Paulo nos diz claramente aqui e vem firmar naquilo que Jesus falou e apontou para Daniel, lá no verso 15 de Mateus 24. Aqui ele diz assim, no capítulo 5, para ganhar tempo, verso 1, 2 e 3, e lá no 9 para vocês me entender. Depois vocês pegam a Bíblia e lê todos esses versículos do 1 ao 10. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. O que ele está dizendo? A mim não é permitido dar datas, calendário, quantas luas, quantas estações, não. Mas olha só, verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui vemos que Paulo já achava que era nos dias dele, e não. Mas no verso 9 tem o verso 9 é um versículo interessante que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como assim? E a ira? O que é a ira? Já chegaremos lá. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, 52, para poder explanar sobre a ira e a tribulação, um pouco da ira, né? Vejamos, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ao verso 2, um versículo chave: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí você pega, a Bíblia é o seguinte, você tem que ler, parar e meditar. Nesse versículo fala algo muito interessante, no momento, né, no abrir e fechar de olhos, mas a palavra-chave aqui é trombeta, antes a última trombeta. Mas por que, irmão? É porque muitos irmãos pegam esta passagem de Apocalipse 3 e acham que ali é arrebatamento, e não é arrebatamento. A palavra guardar quer dizer guardar, guardou, não é arrebatou, né? Deus vai guardar na hora da tribulação a muitos, mas muitos morrerão, né? Por isso que eu estou alertando para os irmãos se preparar. Fuja para as montanhas, fuja para os montes, que muito acha que aquilo é só para judeu. Jesus não vai vir para crente e depois para judeu. Jesus vai vir para a igreja, crente, judeus, brasileiros, seja lá quem for. Aí é que vão no final saber que quem não quis, perdeu. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, acabou. Ainda assim irá passar pela ira de Deus. Aqui diz assim no verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aflição que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Esse versículo, esse capítulo, era relacionado à igreja da Filadélfia. Não é no nosso dia, ficou lá atrás, certo? Então, mas ele vai servir para muitos crentes que Deus vai guardar na hora da tribulação. Tribulação essa que eu chamo de o grande avivamento, certo? Aí tem algo interessante. Lá em 1 Coríntios 15:52, falou no momento antes a última trombeta. Sabemos que Apocalipse teve as 7 igrejas, aí vai vir agora, quando apareceu o líder global, aí começa os 7 selos, antes de acabar os 7 selos já vai começar as 7 trombetas, entende? E aí Jesus vai tirar a igreja antes do soar da última trombeta, antes dela ser tocada, a última trombeta. Após as trombetas que vem a ira. Lembra do versículo lá, 9 de 1 Tessalonicenses 5? Que nós não somos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, de onde tiraram isso que a igreja não vai passar pela tribulação? Sendo que Jesus também apontou para Daniel. E por que Jesus deixaria Paulo escrever estas coisas para os gentios? Porque Tessalonicenses e Coríntios são gregos, tinha judeu pelo meio, mas era uma igreja de gentios. Então não tem duas voltas mais do Senhor Jesus, tem uma única volta. Quem aceitar, aceitou, quem não aceitou, acabou, perdeu. Então assim, mas tem um versículo muito maravilhoso aqui no capítulo 10 de Apocalipse, verso 7, que diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Oh, aleluias, glória a Deus. Se morrer na tribulação, que morra por Cristo, para Cristo e em Cristo. Aleluias. Agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Daniel capítulo 12, para encerrar. No capítulo 12 diz assim, no verso 7, aqui parece ter 2 arrebatamentos, mas entenda, são um arrebatamento. Daniel, assim como eu, quando não entendo, eu pergunto, irmão, mas como que é isso aí mesmo? Oh meu Deus, não, ele perguntou para o anjo, ele não entendeu, mas o anjo deu uma canja para ele. Mas no verso 7 diz assim, aleluias, glória a Deus. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, 1 ano de tempos, mais 2 anos, vai para 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Está dizendo que após os 3 anos e meio de falsa paz, como está escrito no verso 3 de 1 Tessalonicenses 5, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. É isso aqui que está dizendo também em Daniel. Olha o que Daniel disse, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E o anjo tornou a repetir para ele, dizendo... E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, o tempo do fim, melhor dizendo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E você é sábio, meu irmão, acorda, tira a venda dos olhos. Pastores, prega a verdade, abra os olhos das tuas ovelhas, meu irmão. Nós vamos passar pela tribulação, entende? Aí diz assim o verso 11, e desde que o tempo em que os contínuos sacrifícios for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Após os 3 anos e meio, que ele vai se mostrar para o mundo que ele não é o Messias, e sim o filho de Satanás, aí vai ter mais 3 anos e meio, é isso que aqui está dizendo. Mas o verso 12 diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, aqui é coisa minha, eu acredito que a igreja vai pegar 45 dias de tribulação. Por quê? Porque 1290 são 3 anos e meio, né? Dá certinho, você pega 1290, divide por 30, dá 42 meses, 42 meses dividindo vai dar 3 anos e meio. Então, bem-aventurado quem alcança 1335 dias, que me parece ser
45 dias de tribulação, né? Mas a Bíblia diz assim para Daniel, o anjo diz assim para Daniel, bem no finalzinho: tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Aleluia. Ele quis dizer: tu já morreu mesmo daqui para lá, para que vai te preocupar? Não é isso? Irmão, Jesus disse na primeira parte do capítulo 24 de Mateus, que é lá o verso 14, né, que a palavra será pregada em toda a terra, então virá o fim. Não aceite que a palavra de Deus entra num ouvido e sai no outro e te engane, porque será dessa forma. Tu acha que tu é melhor do que Jesus, que morreu na cruz, sofreu por nós? Tu acha que é melhor do que os profetas que morreram por causa do evangelho? Tu se acha melhor do que os apóstolos que morreram por causa do evangelho? Aí essa igreja podre que nós temos aqui hoje, que não pode pisar no pé do irmão, que já olha com a cara ruim, e muitos já falam assim: não vou para o culto, se aquele irmão sentar perto de mim eu levanto, eu saio de lá. Que crente é tu? Aí tu está querendo um arrebatamento sem passar pelo grande avivamento, que é a tribulação. Meu irmão, abra teu olho, arrependam-se enquanto pode, porque vamos entrar no pior período da terra. Quem falou foi Jesus Cristo, e também o anjo falou a Daniel aqui no capítulo 12, verso 1, que são dias que nunca houve e nem haverão jamais. Aí tu, um crente, achando aí, tá bom, pandemia, lockdown, não vou orar, não vou, com medo do prefeito, da polícia. Rapaz, desperta, você não sabe nem o que está por vir. O que está por vir vai separar ovelha dos bodes, vai separar trigo do joio, vai separar quem vai morar em cima dos que vão descer para baixo, como está no livro dos Provérbios. O caminho do entendido é para cima, para que se livre do inferno que está embaixo. Meus irmãos, eu queria explanar aqui por meia hora, por uma hora. Isso aqui tem muitos outros versículos que mostram o engano que as igrejas estão. Infelizmente, eu não sei se é por medo dos líderes, dos pastores, se é por medo dos pastores ou se é por medo de falar essas coisas. Eu não tenho negócio com o homem, não. Meu negócio com o homem é pregar e o Espírito Santo convencer e eles aceitarem a Jesus como o único Salvador, né? Eu não tenho medo, eu não tenho rabo preso com esse sistema religioso que está aí fora. Eu não tenho rabo preso com Satanás, não. Eu estou aqui, Jesus me livrou, foi de 4 acidentes de moto com vida, 2 acidentes de carro com vida, andando aí a quase 160 por hora, bala comendo. Ele me resgatou, nunca, só quebrei uma costela nesse tanto de coisa, para falar que Jesus te ama. Abra teu olho, saia do engano, venha para Jesus, porque os dias serão maus. Esta pandemia vai embora, vai vir outra, depois outra. Apocalipse capítulo 6, lá diz que é para morrer 1/4 da população de peste, de fome, decapitado na espada e tantas outras coisas. E tu está esperando dias bons? Eu vejo muitos irmãos aí querendo me repreender. Moço, vai para os pés do Senhor, porque os dias são maus e vai piorar. Não é profecia minha, não, é a palavra de Deus. Se essa palavra aqui tivesse pregando coisas boas nos últimos dias, eu ia te falar as coisas boas que ela está falando para os últimos dias, mas ela está apontando para coisas ruins, péssimas. O que tem de bom para os últimos dias é nós se apegar a Jesus Cristo. Ele sim é bom, ainda que venhamos a morrer com Ele, por Ele e nele. Fora disso, ai daquele que não estiver escrito no livro da vida, como está lá em Apocalipse capítulo 20. Ai daquele que não fizer parte, que é chamado filhos de Deus através de Jesus Cristo. Ai daqueles que ainda é criatura, porque no capítulo 16 de Apocalipse diz que o sol vai esquentar tanto que vai abrasar os homens vivos. Isso sim é a ira de Deus, o qual diz no verso 9 de